Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 13. E nosso tema é glorificados em Cristo. Nós vamos ver nessa lição o que nós esperamos desta vida. Qual é a nossa mentalidade acerca do céu, acerca do reino de Deus. Então, o nosso textuário diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa lição ela é feita só de vamos dizer assim, de duas partes. Porém, eu gostaria que tivesse mais coisas, porque está falando do céu. O desejo nosso é ir morar no céu. Mas aqui no nosso textual aqui, nós temos que esperar o Senhor da nossa vida, e ter a mentalidade de morarmos com Ele. Qual é a nossa mentalidade? O que nós queremos? Será que a nossa prioridade é morar no céu? Ou o céu para nós é apenas vamos dizer assim, alguma coisa que vai acontecer sem nós darmos a devida importância? Porque nós, meus irmãos, estamos muito preocupados com as coisas dessa vida. Não que isso não seja uma coisa que nós temos que fazer. Porém, o nosso desejo e o nosso consolo tem que ser o céu. A nossa verdade prática: a plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. Então nós vamos ver que na segunda vinda, realmente nós vamos saber quem é quem. Aqueles que esperaram em Cristo, aqueles que fizeram a vontade de Deus, receberam a sua recompensa, e agora todos vão ver o quê? Aquilo que o Senhor preparou para os seus. Claro, nós vemos aqui a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, porém nós temos que entender que aqueles que zombaram dos crentes, que até os próprios crentes que falam dos crentes: para que ser tão rigoroso, para que esperar que céu um dia vai acontecer? O crente quer ir para o céu, porém ele tem medo de morrer. Então, meus irmãos, é uma coisa para nós pensarmos, não que nós temos que desejar a morte, mas sim... Então veja, irmãos, que nós temos que ter esse desejo de ir morar com o Senhor na glória. E o nosso texto bíblico, nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios 15, do 13 ao 23, diz assim: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Irmãos, veja que Cristo, ele morreu, Jesus, ele morreu e ressuscitou. Através dessa mensagem, através dessa situação, desse fato que ocorreu há 2000 anos atrás, nós vemos, nós sabemos e temos a certeza e a fé que nós iremos viver com o Senhor na glória. Seremos ressuscitados, receberemos um corpo glorificado, e através da nossa fé em Cristo Jesus, nós seremos salvos. O apóstolo Paulo aqui, falando na igreja de Corinto, ele estava querendo dizer o que? Se nada disso aconteceu, é vã a vossa pregação. Os mortos não ressuscitam, Jesus Cristo não ressuscitou, então não tem por que pregar, não tem eternidade, não tem nada. Mas nós sabemos e temos a certeza que tem sim. A eternidade é a nossa maior, tem que ser o maior desejo do crente, é viver a eternidade com o seu Senhor. Se nós amamos tanto a Jesus, nós temos que desejar não estar com Ele só nessa vida, tendo paz, tendo vida, tendo graça, mas também ter o desejo de viver com o Senhor eternamente. Não adianta nós dizermos assim: se nós temos a certeza da nossa salvação, bato nessa tecla mais uma vez e diz: ai, que eu não quero morrer, ai que... Claro, meus irmãos, nós temos a nossa família, nós temos o desejo de dar um conforto melhor, a dor da saudade é grande, de repente você saber que vai deixar pessoas aqui e você se vai, ou alguma coisa desse tipo. Porém, nós temos que ter o desejo de morar com Cristo. E se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, isso aqui é muito sério. Por quê? Hoje se prega que deve se esperar Cristo somente nesta vida. Como? Com bênçãos materiais, bênçãos passageiras. Nós não temos que esperar Cristo só nesta vida, não. Por isso não está falando assim: você não pode esperar Cristo só nesta vida. Nós não podemos esperar Cristo só nesta vida. O quê? Nós dependemos de Cristo para vivermos, para termos uma casa para morar,
para nós termos algum lugar que nós podemos estar, no sentido de que temos um trabalho, podemos sustentar a nossa família, ajudar. Então, meus irmãos, isso nós temos que desejar, mas não somente querer que Jesus faça tudo nessa vida e não temos o desejo de que ele faça no porvir. Então veja que as pessoas querem mais as bênçãos materiais, se falar a volta de Jesus, não, espera mais um pouquinho, Jesus pode esperar mais um pouquinho, tomara que ele não volte agora para mim desfrutar mais dessas bênçãos. Isso pode ser um erro crucial, um erro mortal na vida de muitos crentes, porque estão apegados às bênçãos materiais. Mas aqui, o apóstolo Paulo, eu entendo que uma das coisas que ele quis dizer foi isso, não ficar esperando só as bênçãos de Deus nessa vida, mas sim tudo aquilo que está no porvir. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Por quê? Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós já falamos aqui acerca de Adão, já teve lições acerca de Adão. Adão, ele morreu, Cristo, ele vivificou. E nós vemos também, mas cada um por sua ordem. As primícias, depois os que são de Cristo. Então tudo tem uma ordem para acontecer. A Bíblia, ela não foi escrita em ordem cronológica. Porém, nós sabemos que todas as coisas de Deus acontecem em ordem. Se nós temos a mentalidade e o discernimento de entendermos os fatos, nós vamos saber que tudo está acontecendo na medida que tem que acontecer. A nossa introdução. A glorificação dos salvos é o evento futuro e final da obra salvadora de Cristo. Será um momento de extraordinária grandeza e felicidade, que se dará na segunda vinda de Cristo. Nesse evento, os salvos experimentarão a glorificação completa da natureza humana, pois seremos todos revestidos de glória, da glória de Deus. Então, esse tem que ser o nosso desejo. Mas só temos esse desejo, irmãos, como verdadeiramente nós buscamos a Deus, falamos com Deus, podemos, ou no caso, interagimos com as coisas espirituais. Porque não adianta nada querer falar que veio aqui morar no céu, mas não quer sair da terra. Querer a presença de Deus, a glorificação naquele dia, mas querer a grandeza deste mundo e falar, não, posso esperar mais um pouquinho, com a mentalidade humana. Mas aqui nós vamos ver que os eventos que se seguirão vão dar ênfase àqueles que realmente fizeram a vontade de Deus. Glória, esperança da ressurreição dos santos. A ressurreição dos santos. Há uma esperança celestial para os salvos em Cristo, quando da gloriosa ressurreição dos mortos, onde estaremos para sempre com o Senhor. O crente, meus irmãos, ele não morre. No caso de morrer, e não existe essa questão também de morrer e acabar a existência, não ter alma, não ter eternidade. Nós sabemos que existe a eternidade. É claro, para o crente fiel a Deus, a morte não é morte, mas a morte é vida, como o apóstolo Paulo disse, né? Que a morte para ele era um ganho. Então nós vemos, meus irmãos, que morrer é só vamos colocar um simbolismo, morre para esta vida, porém nasce para outra vida. Nasce não, vai viver uma outra vida, aí nós vamos ter vida de verdade, onde não haverá dor, onde não haverá angústia, onde não haverá nem nada. Por quê? Porque Cristo vai nos consolar, vai nos abençoar todos os dias, como ele já vem nos abençoando, mas na eternidade nós vamos ter vencido a batalha. Agora, aqueles que não estiverem com Cristo, eles sim, sentirão a dor da morte todos os dias. E também, meus irmãos, mas na ressurreição ele será revestido de incorruptibilidade, nunca mais morreremos, pois a ressurreição dos santos será a vitória final sobre a morte e o inferno. Então, nós vamos ver que a ressurreição dos santos, nós vamos morrer mais. Nós vencemos a batalha, agora vamos reinar com Cristo eternamente. Aí você vai dizer, mas e o milênio? O milênio já é uma outra questão, irmãos. Porém, nós sabemos que salvos, acabou. Nós não temos mais questões para, vamos dizer assim, para lutarmos, mas sim glorificar a Cristo por toda a eternidade. O destino eterno dos salvos. Os que foram alcançados pela obra salvífica de Jesus Cristo entrarão no reino celestial, onde haverá um eterno tempo de glória, de tempo de alegria, felicidade e bem-estar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando nós entramos nessa glória, quando nós entramos na glória do Senhor, a qual Ele está preparando para nós, nós vamos ter a certeza que Cristo, ele vai continuar conosco. Mas de que forma? Agora, meus irmãos, por toda a eternidade, nós vamos vê-lo face a face. Nós vamos estar no céu, coisa que não subiu ao homem. O homem tem que ter o desejo de morar no céu. E aqui
ele está até falando muito bem, né? Os que foram alcançados pela obra salvífica de Jesus Cristo entrarão no reino celestial. Irmãos, nós temos que deixar esta obra do Senhor fazer-se presente em nossa vida. Não adianta nós queremos pregar o Evangelho, não adianta, meus irmãos, querer falar de Jesus, não adianta dizer que tem Jesus no coração, mas não se arrepende. Mas você vai dizer, mas isso aí é arrependimento para o pecador. Todos nós temos coisas, questões para nos arrependermos. Se nós queremos entrar neste reino celestial, nós temos que reconhecer a morte de Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. E de que forma que nós reconhecemos? Quando nós vemos que nós não somos nada, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos colocamos diante de Deus como totalmente dependentes de Cristo. Por quê? Porque só assim nós vamos ter a mentalidade de reino. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, coisa maravilhosa é a glória, é o reino eterno de Deus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, tem que ser a vontade do crente. O crente tem que buscar essa condição, o crente tem que ter essa mentalidade. Não adianta dizer que é crente, mas não quer morar com o Senhor quando Ele te chama. Não, tomara que o Senhor não me chame agora, esperar o arrebatamento da igreja. Não, está muito distante ainda. Nós temos que ter o desejo de estar nessa cidade. A plena salvação nos céus, a ausência de pecado e dores. A salvação plena foi garantida pela obra de Cristo na cruz, confirmada pelo Espírito Santo que nos foi dado, tornando Ele assim o selo dessa herança eterna que está nos céus. Irmãos, não haverá dor, não haverá morte, por isso que eu mencionei até um momento atrás, que não haverá angústia, que não haverá preocupações, que não haverá nada dessas coisas que aflige a nossa vida nessa terra, mas sim, o que haverá será a glória do Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, todos os dias iluminando a cidade, todos os dias estando conosco, nós sentirmos a presença de Deus mais íntima, agora face a face com Ele, e podendo desfrutar daquilo que Ele nos preparou, daquilo que Ele já tem nos preparado, quando nós vamos desfrutarmos daquilo que Ele tem nos dado. Então, meus irmãos, não haverá pecado, não, o homem não vai ter preocupação, poxa, será que eu estou desagradando a Deus? Não haverá essas questões teológicas, o que pode, o que não pode, porque tudo lá será revelado. Hoje, você tem muita linha teológica, esse aqui pode aqui, mas isso não pode lá, e fica nessa briga, mas lá não haverá nada disso, não haverá situações, porque tudo é revelado lá na glória de Deus. A plenitude nos céus. Nesta vida vivemos a tensão entre as possibilidades precárias da terra e a alegre esperança da vida eterna nos céus, onde estaremos para sempre em Deus. Ora, a tribulação e as dificuldades desse tempo não pode se comparar com a melhor da glória reservada para nós. Então, meus irmãos, nada neste mundo se compara ao que Cristo Jesus tem preparado para aqueles que nele esperam. Espera no Senhor, busque ao Senhor, fale com o Senhor, esteja com o Senhor. As tribulações vêm para todos, as situações vêm para todos. Todos nós somos vítimas, vamos dizer assim, das situações dessa vida. O sol nasce para o ímpio, nasce para o justo. A chuva cai na cabeça do ímpio, cai na cabeça do justo. O dinheiro está na mão do ímpio, está na mão do justo. Todos nós passamos por tribulações, e não pelo fato de nós estarmos que vamos morar no céu, que nós muitas das vezes somos beneficiados no sentido material maior. Não. O que nós temos que ter é a mentalidade de Cristo mais do que nunca. O tempo está se findando. O tempo está se findando. Cabe a mim, cabe a você ter a mentalidade de morar no céu. Não adianta dizer que é cidadão do céu e não cumpre com aquilo que o Senhor determinou, que o Senhor mandou. Em si, fica com brigas e questões teológicas. Faça a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ore a Deus, leia a Bíblia, procure ouvir a mensagem, peça para Deus discernimento. Isso que vai nos ajudar. Cultue, busque a Deus, fale com o Senhor. Mas é meio complicado isso. Não é não. Nós temos que saber quem verdadeiramente nós somos no reino dos céus. Você precisa saber, eu preciso. Se eu não descobri ainda, eu preciso saber. Então, se você não descobriu ainda, você também precisa descobrir aquilo que o Senhor quer de você. Mas, quando nós chegarmos lá,
essas tensões, essas possibilidades aí de várias questões não vão existir. Mas para isso, nós temos que desejar morar com o Senhor todos os dias. Qual é o desejo do nosso coração, irmão? Será que é morar no céu verdadeiramente? Será que nós temos medo? Nós queremos morar no céu porque nós temos medo de ir para o inferno? Ou nós queremos morar no céu porque verdadeiramente nós amamos a Cristo e queremos morar com Ele eternamente? Nossa conclusão. A salvação em Cristo é um evento passado, presente e futuro. É uma obra completa, perfeita e universal. Por isso, o autor bíblico a denomina de tão grande salvação. Alguns aspectos dessa gloriosa doutrina são imensuráveis e inexplicáveis. Por melhor que se tente explicar, são aspectos que transcendem a compreensão humana e que serão revelados em sua totalidade somente no reino vindouro. Glória a Deus. Irmãos, a nossa mente não consegue entender, a nossa mente não consegue imaginar, não tem como. Se você olhar o lugar mais bonito dessa terra, a construção mais magnífica, a natureza mais linda que a natureza que possa ter na natureza, ou a construção mais magnífica que o homem pode fazer, não se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então saiba que ser fiel nessa vida vai nos garantir uma vida eterna com o Senhor. Mas tem uma coisa: será que verdadeiramente nós queremos este reino? Será que verdadeiramente nós falamos do céu porque nós somos crentes? Será que verdadeiramente nós queremos morar no céu? Será que verdadeiramente nós queremos deixar as coisas dessa terra para morar com o Senhor? Será que verdadeiramente, depois e agora que nós vemos essas teologias aí, teologia dos bens materiais, será que verdadeiramente essa pregação dos bens materiais, será que verdadeiramente depois que você está dando ênfase a isso, será que você vai ter desejo de morar no céu? Ou verdadeiramente nós temos a consciência, rejeitamos essas falácias e sabemos que nós vamos morar no céu? Não que nós não temos que desejar uma casa boa, um carro bom, uma vida estável, não é isso. O que está colocado, meus irmãos, o que o Espírito Santo nos instrui a dizer ao irmão ou à irmã é que nós temos que viver sim, as coisas têm que acontecer, você tem que trabalhar, estudar, todas as possibilidades, mas não esperar Cristo te abençoe só nessa vida, não. O desejo maior tem que ser morar no céu eternamente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.